Boa tarde, pessoal. Vou começar a apresentação sobre gamificação na prática com a plataforma Moodle. Eu sou o professor José Wilson, todo mundo me conhece por Jota. Sou formado em licenciatura em informática, sou desenvolvedor por natureza, desenvolvi alguns plugins para o Moodle já, tenho um pouco de experiência com gamificação e vou estar compartilhando com vocês essa experiência. Eu sou aluno também do curso de desenho instrucional. O nosso sumário vai ser o que é gamificar, elementos da gamificação, gamificando a plataforma e uma demonstração prática do que preparei para vocês aqui. Primeiro, o que é gamificar? Alguns conceitos na internet já tem vários espalhados. A gamificação não é um termo tão recente, já existe há algum tempo, mas com a pandemia, né, veio aquele boom, né, de se utilizar os recursos tecnológicos para tentar minimizar a questão do lockdown. A gamificação veio como uma ferramenta muito, mas muito boa para ajudar a alavancar a questão da educação à distância. Então, gamificar significa utilizar mecânicas, estéticas e pensamentos baseados em jogos para tentar engajar pessoas, motivar ações, promover aprendizagem e resolver alguns problemas que normalmente o EAD traz para alguns perfis de pessoas que fazem esse tipo de curso. Então, os elementos da gamificação. Para a gente conseguir aplicar a gamificação da forma correta, a gente tem que aprender ou entender, pelo menos, os elementos que compõem um jogo e o ato de jogar. Então, são vários elementos. Eu vou citar alguns elementos aqui. A gente, quando for utilizar uma estratégia de gamificação, é lógico, você não precisa utilizar todos esses elementos. Você pode utilizar um elemento, é lógico, você já está conseguindo aplicar a gamificação. Você pode usar dois, três, aí de acordo com a estratégia que você quer, o objetivo que você quer alcançar. Então, aqui alguns elementos: o avatar, emoções, narrativas, progressão, relacionamento, desafios, sorte, cooperação, competição, aquisição de recursos, desbloqueio de conteúdos, investigação, exploração, turnos ou fases, estados de vitória, realizações, medalhas, combates, placar, níveis, pontos, gráfico social, bens virtuais, recompensas e transações. É lógico que se eu fosse falar de todos esses elementos, explicar cada um deles, eu não conseguiria fazer isso no tempo previsto que a gente tem. Então, vou deixar para vocês esse dever de casa, tá? E quem quiser se aprofundar, é lógico, e entender cada um desses elementos, e você consegue ter uma conceituação e uma forma de se utilizar esses elementos. Para a gente poder fazer isso na prática, lógico, o ideal seria a gente ter o apoio de uma ferramenta. Existe um plugin chamado LockGame, que foi desenvolvido por mim, que é possível aplicar diversas técnicas de gamificação, ou utilizar diversas mecânicas de gamificação, muitos daqueles elementos que a gente conseguiu, que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, por exemplo, o avatar, é possível já utilizar o avatar. Ele traz uma área de informações do jogador, onde ele está sempre vendo a situação dele em relação ao jogo, pontuação, quanto de pontuação ele ganhou em cada parte ali que é subdivisões de pontuação, o avatar que ele está utilizando, os cursos que ele está fazendo que são gamificados, o nível do jogador, o plugin também tem a questão dos níveis, posição no ranking. Então, o ranking é uma das formas bem clássicas para aplicar gamificação, porque é uma forma de você criar algum tipo de competição entre os jogadores. Então, o ranking vai trazer aquela posição, aquele usuário que está no topo do ranking, aquele que está um pouco mais abaixo, que quer conseguir subir
no ranking ele vai ter que conseguir pontuação, a pontuação do jogador. Ele traz uma barra de progresso que mostra em percentual quanto que o usuário ou o jogador já conseguiu avançar e quanto falta, por exemplo, ele chegar para o próximo nível. Uma outra coisa importantíssima que o plugin traz e que, quando você utiliza uma estratégia de game, é importante a questão da ajuda barra regras do jogo, porque quando você define as regras de como ele vai pontuar, de como ele vai ganhar a pontuação, como ele vai subir de rank, como ele escolhe o avatar. Então, acaba que ele já sabe disso, de como jogar. Né? Então, a ajuda vai fazer com que ele se sinta mais à vontade dentro daquela área gamificada que você está criando. O plugin ainda traz ainda uma classificação por grupos e uma classificação individual, que é uma lista, né, de classificação que pode ser baseado em grupos do próprio Moodle ou individualmente dentro do curso, os alunos que estão dentro do curso ali pontuando, trazer essa classificação. O outro plugin que a gente vai utilizar para gamificar a plataforma é o formato de trilha. É um outro plugin também que eu desenvolvi, que ele transforma o visual do Moodle no curso, em vez de mostrar aquelas caixas, os tópicos, as semanas, você pode mostrar em formato de trilha, onde você cria uma sequência de fases por onde ele tem que passar. Você consegue, utilizando os próprios recursos do Moodle, de restrição e de critérios de conclusão, para ele seguir exatamente essa trilha, para ele não conseguir pular de fase na trilha, né, para poder avançar, ele tem que seguir aquela trilha aí, passando por todas as fases. Ele tem um visual legal, ou seja, um visual de jogo que atrai o público que gosta dessa parte de game, né? Então já busca ali um público bem assíduo hoje, né, dessa questão tecnológica, da questão de gamificação e questão de game mesmo. Eu vou mostrar os dois. Eu fiz uma oficina para a EAP, que é a Escola de Preparação e Aperfeiçoamento de Professores aqui da Secretaria de Educação do GDF. Essa oficina eu preparei para eles, inclusive, a parte de gamificação, toda ela, né? Então, nós criamos uma estratégia de gamificação, como se fosse fazer um curso ali de 60 horas, a duração de 6 semanas. E é lógico que essa estratégia de gamificação não tem uma receita de bolo para se fazer. Cada um que vai trabalhar com isso acaba desenvolvendo uma estratégia em cima do que você vai aplicar. Então, nessa estratégia que eu utilizei, eu defini aqui 6 fases. Cada fase tem um nome. Essas fases, todas elas é composta por atividades e recursos. As atividades têm uma regra de conclusão, né? Por exemplo, aqui a orientação, que é a questão do PDF, se ele visualizar, ele já está concluindo. A pontuação que ele vai ganhar por concluir cada uma das atividades barra recursos que estão previstas na semana. Ainda tem a questão do bônus diário, o plugin prevê isso, então só o aluno acessar o curso no dia, ele vai ganhar uma pontuação diária. Essa pontuação não é uma coisa que vai, né, não é por acesso, né? É só dele acessar o dia. Ele não vai ficar, ele acessar 5 vezes, vai ganhar 5 vezes a pontuação, não. Ele ganhar, acessar 5 vezes, vai ganhar só uma vez. A previsão aqui é de 5 pontos por dia, como é uma semana em cada fase, então o máximo que ele vai conseguir ganhar é 35 pontos. Então, somando a pontuação das atividades para recurso mais do bônus diário, o total de pontuação que ele pode atingir é de 135 pontos. Como a gente vai trabalhar com níveis também, então eu previ aqui uma pontuação para atingir cada nível. Sempre no jogo, o aluno vai começar do nível 0, e conforme ele vai ganhando a pontuação, ele vai subindo de nível. E eu posso configurar no game quantos pontos o aluno precisa alcançar para ele ir subindo de nível. Então, aqui também eu já fiz o desenho
de cada pontuação que ele precisa ter para alcançar os níveis previstos aqui. Então, são 6 níveis previstos dentro do curso, assim como são 6 fases também previstos. Nessa estratégia, eu não estou utilizando nota, tá? O plugin prevê essa questão de pegar a nota e converter essa nota em pontos do jogo, só que eu não estou utilizando. A ideia é só realmente trabalhar com a conclusão das atividades mesmo. E o aluno, quando ele chegar ali mais para o final do curso, é interessante que tem diversas situações de game que ele vai passar e não vai perceber que é um jogo ou que é um curso, porque exatamente não tem a questão da avaliação, não tem a questão de nota, né? Só dele trabalhar com a conclusão dá uma sensação diferente, né? A gente está acostumado a fazer curso e ter que fazer prova e ter que ter uma nota para passar, então foi uma estratégia totalmente diferente, realmente voltada para a parte de gamificação. Não que não dê para aplicar gamificação na avaliação também. É possível e dá para se fazer de diversas formas. Vamos então ver o ambiente prático. Bom, esse ambiente foi criado para a oficina. Eu vou acessar aqui como administrador. Eu criei aqui um curso específico. Nesse curso, eu já apliquei aqui a questão do formato de curso, que é um formato de trilha. E já também coloquei o plugin do Block Game. A ideia do plugin, eu vou ativar a edição para poder mostrar para vocês. A ideia do plugin é que você consiga fazer a configuração toda do jogo aqui. Então eu posso editar o título do bloco, eu consigo mostrar ou não o nome do curso, eu consigo definir se o jogador vai ver informações dele ou não, se eu vou pontuar notas de atividade ou não. O bônus diário, ó, lembra que eu falei que era 5 por dia? Eu posso ter uma pontuação diferente também, em vez de dar 5, dar 1 ponto, dar 3 pontos, dar 10 pontos. Depende da estratégia que estou utilizando. A classificação por grupo eu não estou utilizando. Se eu fosse utilizar a classificação por grupo, eu poderia definir qual a forma de cálculo para a pontuação do grupo, se ele vai somar a pontuação de todos os integrantes do grupo ou se ele vai fazer uma média. Isso aí é importante porque se os grupos forem homogêneos, todos tiverem a mesma quantidade de participantes, você pode utilizar a soma, né? Não vai fazer tanta diferença. Mas se tiverem grupos heterogêneos, um com 4 integrantes, outro com 5, outro com 6, o ideal é trabalhar com a média, onde você deixa uma questão mais justa na pontuação. Só que eu não vou usar a estratégia de classificação por grupo. Mostrar a classificação, sim. Aí aqui tem um negócio bem bacana, que é limitar a lista de classificados. Então, por exemplo, uma coisa que às vezes gera um certo desânimo, né? Aquelas pessoas que estão lá no final do ranking, tenho 30 pessoas fazendo o curso, a pessoa que está em última vai ser sempre aquela, poxa, eu estou em último, vai ficar desanimada com isso. Então, qual é a ideia aqui? Eu quero mostrar só os 5 primeiros colocados, top 5. E com isso, se você estiver entre os 5, você está ali. Se você não estiver entre os 5, você está em qualquer uma das posições abaixo dos 5, em sexto, em 30º, em 40º, ou seja, não vai ser uma exposição das pessoas que estão abaixo na classificação. Só a pessoa que está abaixo é que sabe em que classificação ela está e que ela não está na lista dos top 5. Preservar a identidade do usuário, né, sim ou não, eu posso mostrar o nome dos integrantes na lista de classificação ou posso ocultar isso e mostrar só o nome de quem está logado. Mostrar a pontuação sim ou não, mostrar níveis sim ou não, e olha os níveis aí, ó. Eu previ 6 níveis e a pontuação é exatamente aquela da estratégia, ó. 120, 240, 350, até 820. É lógico que a gente precisa fazer um planejamento antes de chegar para fazer essa configuração aqui. O plugin permite muito mais. Então, por exemplo, se eu vim aqui e disser, não, eu quero usar 10 níveis, veja que ele já habilitou para que eu possa configurar a pontuação de todos os níveis até o 10. Como a gente vai utilizar 6, ó, ele já fechou, só foi até o 6 aqui. Que é o que vai estar aparecendo para o usuário. Então, aqui,
eu posso definir uma pontuação por conclusão de fase. Tá? Para utilizar esse recurso, é importante utilizar os critérios de conclusão. O que seria a fase? Tá? A fase é uma sessão, um tópico, uma semana do Moodle, aqueles formatos de curso que trazem ali os tópicos. Então, cada tópico seria uma fase, uma sessão. No caso do formato de trilha, é chamado de sessão mesmo. Tá? Então, cada sessão daquela, você pode botar um conjunto de atividades / recursos ali. Você colocando critérios de conclusão nas atividades e recursos que estão dentro da fase ou da sessão, quando ele concluir todas aquelas atividades previstas, ele vai estar concluindo a fase. E com isso ele vai ganhar uma pontuação. Essa é a ideia da pontuação por conclusão de fase. E ainda também tem a pontuação por conclusão de atividade. Então, para cada atividade, eu posso definir uma pontuação. Isso de acordo com a estratégia que a gente já definiu, aquela que eu mostrei para vocês. Tá? A pontuação está toda desenhada em cima daquilo que está lá. Eu vou salvar aqui para a gente poder visualizar isso lá. Quando o aluno vai passando pelas fases aqui, olha aqui, ó, a fase 1. Então, tem as atividades, tem os critérios de conclusão dentro de cada uma, e tem ainda critério de restrição. Então, por exemplo, a fase 2 só vai estar disponível para ele quando ele fizer o fórum de apresentação, que é a última. Tem duas atividades aqui na primeira fase, só quando ele quando concluir a segunda é que vai estar disponível a fase 2. E no caso aqui, a restrição do fórum de apresentação só vai estar disponível quando ele concluir a orientação da fase 1. E para concluir a orientação da fase 1, ele tem que visualizar. Então, é tudo bem amarrado, né, de acordo com o que a gente previu lá na estratégia. Olha, vejam que tudo tem critério de restrição e conclusão, para fazer ele seguir exatamente as atividades que está lá e seguir a trilha como tem que ser. Todas as fases já estão aqui, ó, e as fases já estão aqui também. Então, veja só, como é que funciona a trilha? A trilha é um formato de curso. Então, eu posso vir aqui em editar configurações e eu consigo, no formato de curso, tá? Como está definido aqui, formato trilha, definir quantas sessões eu vou ter, se as sessões vão ser escondidas ou se vão ser exibidas, o layout que eu quero, se eu quero ocultar a navegação lateral ou não, mostrar um cadeado quando tiver restrição. Eu tenho aqui algumas opções de tranca. O mini tranca tesouro, ele aparece aquela caveirinha que estava mostrando lá para vocês. Tá? Se numa situação normal, eu posso botar a mini tranca e aparece um cadeado, dizendo o seguinte, olha, você precisa liberar essa tranca, tá bloqueada essa sessão, ou seja, é o critério de restrição do Moodle que vai dizer para mim se ele tem acesso ou não àquela sessão. Se ele não tiver acesso, vai aparecer o cadeado. No caso da trilha do tesouro lá, tem uma mini tranca tesouro que aparece aquela caveirinha, né, que dá um visual legal. Então, qual o estilo da trilha que eu estou usando? Estou usando a trilha do tesouro. Tem também a pista, rio, quebra-cabeça 1 e 2. Eu não vou conseguir mostrar e falar todas as configurações para vocês. Estou falando as mais importantes que eu acho bem interessante. Tá? Uma coisa legal que eu estou utilizando são as transparências. Então, por exemplo, o plugin prevê isso. A gente pode definir uma cor de fundo para o container, tá? Aquele fundo onde aparece a imagem da sessão lá. Se eu quiser que esse fundo fique transparente, eu coloco 6 9. Então é o que eu estou usando. Em vez de definir uma cor de fundo para ficar colorido, eu estou colocando uma cor transparente. E a imagem que eu estou usando também tem um fundo transparente. Então vai ficar a imagem bem ali solta, que dá um visual legal. A outra é o container da imagem que está selecionada. Então, eu também vou usar uma transparência. Só que nesse caso aqui, a transparência, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma espécie de lente. E vai parecer que tá transparente, porque ele vai mostrar isso lá atrás, como se fosse uma lente escura. Então, vamos visualizar isso lá, como é que fica. Então, olha aqui, a fase 1 está selecionada. Veja que ela tem como se fosse uma lente aqui. Deixa eu desativar a edição para poder mostrar para vocês isso.
Ó, fase 3. Olha aí como ficou. Tá vendo? Uma lente, fase 5. Olha aí. Ele fica transparente, porém, ele fica... Para ele marcar que você está naquela fase ou naquela seção, ele mostra essa lente que fica aqui. Então, as formas aqui do plugin, olha, vou mostrar aqui, ó. Informações de jogador. Só no meu caso aqui não tenho nada. Deixa eu entrar como um aluno que tem alguma coisa, né? Deixa eu pegar os participantes aqui. Entrar com esse professor 15, que eu sei que ele já tem algumas atividades concluídas, já quase concluiu o curso. Então, olha o que eu fiz. Ó. Tem a restrição, porém, quando ele conclui a sessão, ele vira a estrelinha. Então, esse professor 15 aqui já tem bastante coisa. Ó. Pontuação por módulos, por sessão, por bônus diário, ó, bônus por emblema. Então, os emblemas são emblemas do Moodle mesmo, tá? Então, eu consigo configurar também o plugin integrando aos emblemas do Moodle, chamado Badges. Tá? Quando você ganha um emblema, o Moodle te dá aqui a notificação, ó, você ganhou um emblema. O que é bem legal, é parte da gamificação da própria plataforma, e eu posso integrar isso ao plugin. Na verdade, já está automática essa configuração de integração dos badges. Aqui é a parte da ajuda, que eu vou mostrar para vocês também. Ela é personalizada. Então, conforme a configuração que a gente fez lá da conclusão das sessões, ó, ele vai mostrar também a pontuação por conclusão aqui, da forma que a gente configurou lá. Ó, pontos por emblema, pontos por bônus diário, pontuar atividades ou recursos. Ó, os critérios de classificação, né, para ele saber desempate, quando tiver a mesma pontuação, como é que vai ser o critério de desempate, a pontuação por níveis, no caso aqui vai de 1 a 6, fala da barra de progresso também. Então eu chamo de ajuda barra regras do jogo, porque ele explica para o aluno como é que o jogo funciona. Né? Por exemplo, a escolha do avatar, quando eu entro aqui na ajuda, ele fala, para você escolher o avatar. Ó, você só pode alterar seu avatar na página inicial ou no painel. Então, se a gente voltar aqui na página inicial, eu consigo vir aqui e alterar o meu avatar. Alterando o avatar, ó, posso voltar lá para o curso e consigo navegar no curso todo lógico que esses alunos já passou. Deixa eu sair daqui e entrar como um outro aluno, para a gente poder visualizar como o outro aluno vai conseguir, vai ver a parte de restrição, ou seja, aquele que ele não fez algumas coisas. Vou pegar esse professor 18 aqui. Olha, então, por exemplo, esse professor 18, o que ele tem? Ele tem 5 pontos, que seria o bônus diário, até ganhou agora, porque eu acessei, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, eu tenho que acessar a orientação. Acessei a orientação, ó, já vejo que está concluído, ele já liberou fora de apresentação para mim. Então, eu tenho que vir fazer a minha apresentação aqui. Vamos responder aqui para a gente poder participar. Ó. Eu sou o professor 15. Pronto. Pronto, eu fiz a minha apresentação, concluí aqui. Ó. Vamos voltar, olha aí, já ganhei a estrelinha, concluí a fase, já assumiu a caveirinha da fase 2, veja que nas outras ainda tem caveirinha, significa que as atividades da fase 2 já estão liberadas para mim. E veja que eu já ganhei aqui alguns pontos. Ó. Ah, se eu quiser ver quais pontos foram esses, eu venho aqui na informação do jogador e vejo. Ó. 30 pontos por módulo, 20 pontos por conclusão de sessão e 5 pontos por bônus do dia. Ainda tenho 50 pontos por emblema. É um emblema que eu consigo ver aqui, é um emblema do próprio Moodle. Tá? Você cria e define as regras para ele ganhar um emblema. No caso aqui, era para ele, o professor definiu para ele poder ganhar esse emblema, ele tinha que participar do fórum e tinha que ver a orientação da fase 1.
Então ele ganhou o emblema por conta disso. E ele consegue vir ver a classificação dele. Aí o professor 18 tem 105 pontos, o professor 3 tem 140, o professor 15 está na frente de todos aqui. Veja que os demais não aparecem, mas ele fala, ó, existem 2 usuários que ainda não começaram a jogar, ou seja, tem 2 alunos que não entraram no curso ainda, não começaram a pontuar. E veja que esse usuário está sem avatar, então eu vou voltar lá na página inicial e vou trocar o meu avatar e escolher um avatar que eu quero. Automaticamente, quando a gente entrar no curso, já vejo o avatar, e quando eu for na página inicial também, ele vai mostrar o meu avatar. A parte de informação do jogador. Aqui na página inicial é diferente, ele mostra a situação do jogo em cada curso que está gamificado e no ambiente como um todo. E os emblemas que ele já conseguiu conquistar também. Então é isso, pessoal. Acho que eu me alonguei até um pouco mais, né? Mas obrigado aí pela atenção e pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento.